noite, bom dia, pessoal. Estamos de volta às aulas, não como antes, mas através do método que podemos utilizar, né? Que agora é a internet. Infelizmente, por causa dessa pandemia, vamos ter que dar aula desse jeito. Então, 7º ano, vamos prestar atenção. O assunto da aula de hoje, a gente ir direto ao ponto, né? Não perdemos muito tempo, vai ser verbo. Então, acredito que todo mundo saiba o que é verbo, não é? Mas temos que dar uma revisadazinha para o caso de alguém estar um pouquinho atrasado e não souber o que é isso. Então, o que seria verbo? Verbo é a classe de palavras que se flexiona em pessoa, número, tempo, modo e voz. Ele pode indicar, entre outros processos, ação, estado, fenômeno, ocorrência ou desejo. Percebam, ele é um processo. Aqui a gente tem um exemplo. Eu corri até a escola. Vocês conseguem ver onde é que está o verbo, não é? Eu deixei em negrito já para ficar bem claro. Corri. Corri é o verbo. Por quê? Porque é uma ação. Correr é uma ação. Corri até a escola. Estado. Eu fiquei doente. Fiquei é um estado. É o que eu estava? Eu estava doente. Fenômeno. Amanhã parece que vai chover. Chover é um fenômeno. Podemos perceber aqui. Ocorrência. Meu irmão acaba de nascer. É uma ocorrência isso. Desejo. Desejo. Eu quero que a quarentena acabe. Eu quero. Querer é um desejo. Eu quero isso, eu desejo isso. Então, basicamente, o que são verbos? Verbos são as palavras que indicam acontecimentos representados no tempo, como uma ação, um estado, um processo ou um fenômeno, como a gente pôde ver nos exemplos acima. Eles flexionam-se em quê? Em número, pessoa, modo, tempo, aspecto e voz. As orações e os períodos desenvolvem-se a partir do verbo, em torno do verbo. O verbo ele é sumariamente importante para que haja uma oração. Uma oração só existe se for um verbo. Como a gente já estudou anteriormente, as orações se diferenciam das frases a partir do quê? A partir do verbo. O verbo é o principal. E como identificar o verbo? Do jeito que eu falei de antes, de perceber aonde está esse processo, um fenômeno, um estado. A gente tem que perceber essa ação. Não dá para dizer que o verbo é só ação, porque não é. Também é um estado, também é um processo, um fenômeno. E os verbos, pessoal, se flexionam em pessoa. Vamos observar aqui, pessoa e número. A gente tem aqui primeira pessoa do singular. Quem é? Eu. Eu faço isso. Segunda pessoa do singular. Tu. Terceira pessoa do singular. Ele ou ela. Então, essa daqui é a primeira, segunda e terceira pessoa do singular. Percebam, aqui é a pessoa e aqui é o número. Temos a pessoa, primeira, segunda ou terceira, e temos o número singular. E aqui embaixo temos a primeira, segunda e terceira pessoa novamente, só que no plural. Qual a diferença de singular para plural? Singular, uma só pessoa, uma só unidade. Plural, mais de uma. Sempre funciona dessa forma. A gente aprende singular e plural no básico. Então, isso aqui vocês vão tirar de letra. Primeira, segunda e terceira pessoa do plural. Vamos lá. Primeira pessoa do plural, nós. Segunda pessoa do plural, vós. Terceira pessoa do plural, eles ou elas. Percebem? É assim que se conjuga o verbo. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Isso aqui é a base para poder ser
se conjugar o verbo, ele se flexiona dessa forma. Então, além da pessoa e do número, o verbo também pode se flexionar em quê? Em tempo e em modo. E quais são os modos? Vocês podem perguntar. Então, os modos são esses aqui, ó. O modo indica o quê? Ele indica a atitude de certeza, de dúvida, de mando da pessoa que fala em relação ao fato que é enunciado, ao fato que está sendo corroborado. Então, o indicativo, o que é que ele exprime? O indicativo exprime, em geral, uma ação certa, certeza. Que é em relação ao passado, ao presente ou ao futuro. Ele pode estar em qualquer um desses tempos, que é algo que a gente já vai ver, e ele exprime a certeza. Então, indicativo, uma ação certa, é a certeza. Então, o imperativo, o que é que o imperativo exprime? É uma ordem. Quando se estuda frases, a gente estuda as frases interrogativas, exclamativas, declarativas e imperativas também está entre elas. Então, a frase imperativa quer dizer o quê? Uma frase de ordem. É só você notar no nome. O próprio nome, imperativo, vem do quê? De imperador. De imperar. Você dar uma ordem, um conselho, um desejo, um pedido ou convite. Ó, subjuntivo, então, o outro modo que temos aqui. Exprime-se em uma ação incerta, duvidosa, eventual ou mesmo irreal. É uma ação que não se tem certeza dela. Ele não está 100% certo dessa ação. Então, agora vamos ver os tempos verbais. Já que a gente viu já vimos a pessoa, modo, número, e agora vamos ver o tempo. Então, presente, pretérito perfeito, pretérito imperfeito, pretérito mais que perfeito, futuro do presente e futuro do pretérito. Vamos ver exemplos de cada um deles. O presente expressa o quê? Presente. Ações que estão ocorrendo nesse determinado momento. Eu estudo todos os dias. O verbo estudar está no presente. O pretérito perfeito é o passado. Uma ação que aconteceu num determinado momento do passado. Como Felipe estudou para a prova. Num determinado momento, Felipe, estudou para a prova. Já o pretérito imperfeito expressa uma oração que acontecia com determinada frequência no passado e não acontece mais. Nós estudávamos juntos. Então, num determinado momento do passado, nós estudávamos juntos. A gente estudava quando? Quando estávamos na escola, quando não estava tendo essa pandemia. O pretérito perfeito é uma ação pontual no passado e o pretérito perfeito é uma ação habitual. Se você diz, por exemplo, quando eu era pequeno, eu caí na rua, e quando você diz, quando eu era pequeno, eu caía na rua, o que é que você entende? Na primeira oração, você caiu uma vez. Quando você diz, eu caía na rua, quer dizer que você caía várias e várias vezes, costumava cair. Já o pretérito mais que perfeito, veja, quando ele chegou, eu já estudara o suficiente. Veja, tem o mesmo sentido de quando ele chegou, eu já tinha estudado o suficiente. Tem o mesmo sentido. Esse é o pretérito mais que perfeito. Eu estou ensinando isso para vocês, mas percebam que o mais que perfeito, a gente não se usa mais. Não se usa tanto, ele está em desuso, mas é importante para que a gente aprenda. Tem que prestar atenção nisso. O futuro do presente, então. O futuro do presente é o futuro, normal. É o amanhã, é o futuro, comum. Agora, o futuro do pretérito. Ó, esse aqui é um pouco diferente. Ele é em relação a ontem. Hoje é o futuro de ontem.
Então, o futuro do pretérito é aquele futuro que a gente pensava no passado. Então, futuro do presente, futuro simples, estudaremos. E o futuro do pretérito é o futuro que a gente pensava no passado. Estudaria se não estivesse com sono. Então, no passado eu pensava que estudaria. Mas vocês vão ficar estudando, né? Não... Só foi um exemplo. Então, os tempos verbais são esses. São presente, pretérito e futuro. O pretérito nada mais é do que o passado. Vamos dar uma recapitulada então, pessoal. Então, o que é verbo? Como saber se a gente tem um verbo? É o processo, uma ação, um estado, um fenômeno, e assim por diante. Quais os modos que o verbo pode aparecer? As flexões deles podem ser de modo. Então, quais são os modos? O modo pode ser indicativo, imperativo ou subjuntivo. Não pegou essa parte? É só voltar no vídeo, ver de novo. Já expliquei isso. E os tempos verbais, que basicamente são presente, passado e futuro. Só que nos verbos eles podem aparecer como? Como presente simples, pretérito perfeito, pretérito imperfeito, pretérito mais que perfeito, futuro do presente e futuro do pretérito. Tá ok, pessoal? Por hoje a gente vai ficar por aqui. Não queria me aprofundar tanto no assunto devido ao modo como estamos lidando com isso. Contudo, na próxima aula trarei mais verbo e vamos conjugar algumas coisinhas. Tá ok, pessoal? Muito obrigado e até a próxima.